Graça e paz, irmãos. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está amém, diga feliz. Amém. Então olha agora a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você é uma bênção. Mas diga com convicção, sorrindo para ela, diga assim: você é um abençoador. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe toda a igreja. Quero agradecer ao pastor Renan por esta oportunidade, pelo carinho e pela confiança concedido à nossa pessoa. Eu quero dizer para os irmãos que fazem 5 anos que eu estou no ministério metodista. Costumo dizer, pastor Renan, para os outros pastores, que eu caí de paraquedas. Eu vim de uma outra denominação, não que eu tive algum problema. Eu cresci na igreja do Brasil para Cristo. Fiquei 12 anos nesta igreja. E em um determinado momento, em 2010, chegou um convite para mim, para nós assumirmos um ponto missionário em Bela Vista do Paraíso. E orando ao Senhor, pedindo direção, Ele testificou tanto no meu coração, como no coração da minha esposa, e nós então iniciamos um trabalho zerado, do nada, apenas com um salão, pegamos apenas a chave, abrimos o cadeado e começamos um período de quase 6 meses, só de oração, só de clamor, só de choro. Eu pregando para minha esposa e para os anjos no banco, e minha esposa fazendo a mesma coisa. Até que Deus teve misericórdia. Depois de 6 meses, Ele enviou um casal, queridos, que morava do lado da primeira igreja, lá no salão alugado. E para mim foi uma alegria de grande festa, de grande júbilo e de grande celebração. A partir deste domingo, o Senhor começou a nos dar um novo desafio. E a primeira coisa que o Senhor pediu para nós foi que nós mudássemos de lugar. Porque aonde o salão que havia alugado não era um lugar específico, porque era uma rua muito transitória, muito caminhão. Quem aqui conhece Bela Vista do Paraíso? Ok, Bela Vista ainda é bom. Quem conhece Margarina? Quase saindo para a Alvorada do Sul. Qualquer informação pedida aqui em Londrina, de quem vai daqui para lá, é o pior bairro, o lugar mais perigoso dentro de Bela Vista. Mas eu aprendi uma coisa, queridos: não existe lugares difíceis ou lugares onde Deus não pode fazer algo. Existem lugares onde a glória de Deus ainda não foi manifestada. E eu, querido, sou testemunha viva do que Deus tem feito. Nós mudamos de salão, inserimos dentro de um bairro onde não existe nenhuma igreja, e nós começamos um trabalho novo. E no primeiro mês mandaram um recado para mim. E o Pai de Santo mandou uma mensagem para mim: você não vai durar aqui 3 meses. Queridos, já fazem 5 anos. Esse Pai de Santo, não sei se aceitou Jesus, já morreu. Só sobrou a Mãe de Santo, que também mandou um recado. Mas nós estamos orando e eu creio na conversão dela no nome de Jesus. Hoje, queridos, nós temos uma frequência de 70, 80 pessoas. Todas estas pessoas ganhadas na raça, através do evangelismo pessoal e do evangelismo coletivo. Deus tem abençoado. Nesse período de 5 anos, o nosso lugar é bem pequeno, queridos. Se eu tivesse um espaço desse, seria ótimo. Nosso espaço é mínimo, pequeno, mas Deus tem abençoado tanto. Nós conseguimos um terreno junto à prefeitura de Bela Vista do Paraíso, um terreno de 1.142 metros. E eu quero também aqui agradecer ao engenheiro Alexandre, a arquiteta Mariana da Igreja Metodista Central. Já fizeram um projeto para nós. E queridos, em breve agora, em nome de Jesus, nós vamos começar a levantar um templo metodista lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria que você aplaudisse o nome de Jesus. Ele é digno de glória, ele é digno de honra, ele é digno de todo louvor e de toda oração. Amém, queridos? Isso eu estou dizendo, irmãos, porque vale a pena servir a Deus.
quero dizer para você que chegou aqui nesta noite, você que porventura esteja desanimado, você que porventura perdeu as esperanças, eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito Santo renova cada uma das suas esperanças e renova também as suas forças. Por que eu digo isso? Se você quer crer juntamente comigo, quem aqui é profeta, diga amém. Amém. O profeta é aquele que profetiza, e nós estamos aqui para profetizar bênçãos. Levante suas mãos para cima assim e diga assim: eu creio no melhor de Deus para a minha vida, para a minha família e para a minha cidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, meu nome, como o pastor Renan já anunciou, é Fabrício. De repente alguém aqui deve conhecer o Ricardinho lá da Central, o técnico de som, a pessoa conhece? Alguém conheceu o Ricardinho, técnico de som de Central? Queridos, para ficar um pouquinho mais básico, é meu irmão santo, de carne, não tem nada a ver. Ele baixinho, careca feio, e eu, graças a Deus, o Senhor deu um pouco de beleza, né? Assim a minha esposa diz, eu disse você. Tá bom, minha esposa diz que eu sou bonito, eu estou bem posso, glória a Deus. Tenho uma esposa linda, maravilhosa, tenho uma filhinha de 3 anos e 6 meses, que é a minha Sara, minha esposa é a Tatiana, eu sou muito feliz por esta família. Queridos, e nesta noite eu gostaria de trazer algo que Deus colocou no meu coração por esses dias. Eu quero compartilhar com a igreja, para que todos nós possamos crescer e ao mesmo tempo despertarmos para uma realidade que a igreja tem andado um pouco distante. Nós vivemos num país, queridos, onde tem muitas igrejas. Eu sempre costumo dizer que no Brasil nós temos igrejas para todo e qualquer tipo de gosto, né? A pessoa que é uma igreja que faça a cultura dela, ela vai encontrar essa igreja. Esses dias eu fui ministrar numa igreja dos Assembleia de Deus e eu fiquei assustado pela história, por aquilo que é a igreja, por aquilo que ela representa. Eu cheguei na igreja e de repente eu vi um rapaz chegando dando um cavalinho de pau e para na igreja. Eu falei, meu Deus, é hoje que o negócio vai pegar fogo. E aí, queridos, quando eu estou sentado no banco como você, eu vejo um rapaz que chegou dando um cavalinho de pau, o baterista da igreja. Eu falei, Deus, eu estou bem, deixa eu lugar aqui. Então, queridos, são coisas que têm acontecido no país, e segundo estatística, é algo preocupante, né? Porque nós temos que ter ciência disso. Por que eu digo isso? Se você pegar de todas as cidades do Brasil, por incrível que pareça, a cidade que mais tem pessoas afastadas da presença do Senhor é Londrina. Saiu recentemente agora uma nova estatística sobre os jovens que servem a Jesus. E por incrível que pareça, no nosso país existem mais jovens ateus do que jovens que professam o nome do Senhor Jesus. Isso para mim e para você é preocupante. Agora, por que no nosso país, queridos, quando se trata de missão, não se desenvolve? Nós temos alguns trabalhos, nós temos alguns projetos sociais, algo que leva a palavra a povos, a pessoas carentes e necessitadas. Agora, por que o nosso país não consegue desenvolver de uma forma extrema, pelo tanto de templos, pelo tanto de líderes e por tanto de homens renomados que exercem as suas denominações? Queridos, eu cheguei aqui, estava comentando com o pastor Renan, o Brasil só não tem uma coisa, e eu acredito que a partir desta coisa que você vai entender, que quando começar a acontecer, eu creio que os verdadeiros adoradores vão se manifestar, os verdadeiros filhos de Deus, conforme a palavra, vão se manifestar, porque a Bíblia diz que Deus aguarda a manifestação dos seus filhos, para que eles possam fazer a sua vontade. No Brasil tem de tudo. No Brasil, queridos, só não tem perseguição. Não tem perseguição. De repente você fala assim para mim, você está equivocado. Países políticos, numa guerra lá em Brasília. Queridos, eu não estou falando de perseguição política ou de coisa semelhante. Eu não estou falando de uma emissora chamada Rede Globo, que faz uma sátira a esses dias atrás, com um vídeo totalmente contra o aborto, a favor do aborto, e fazendo uma sátira sobre a pessoa de Jesus e de Maria, dizendo que Maria não era virgem quando foi concebida pelo Espírito Santo. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Uma perseguição que eu estou dizendo
perseguição que nós vemos dos nossos irmãos em outros países, onde eles não têm um templo como esse, a comodidade que nós temos no nosso país, para que nós possamos então despertar dentro dessa essência. O Brasil hoje é um país abençoado, é um país tranquilo. Você pega um violão e você vai para a praça, você começa a cantar, você pode pegar alguns panfletos e você pode chegar para as pessoas e dizer: olha, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo tem uma obra na sua vida. O máximo que você pode ouvir é alguém menosprezar a sua fala, é alguém chamar você de fanático, é alguém chamar você de religioso, mas isto não significa uma perseguição. Inserida a tudo isso, queridos, o que Deus colocou no meu coração é algo que vai um pouco além disso. Pelo fato de nós vivermos em um país liberado, um país onde eu e você temos essa afinidade para falarmos do amor do Senhor, eu quero aqui tentar colocar para vocês as 4 testemunhos de acusação que nós teremos pelo fato de nós não desenvolvermos a obra de Deus nas nossas vidas. Para você poder entender, levante suas mãos mais uma vez com todo carinho para cima, e você vai ser sincero comigo agora e responda somente a mim. Quantos creem que uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu estou falando de uma pessoa cheia do Espírito Santo, conforme está lá no livro de Atos, quantos creem aqui que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar o rumo de uma cidade? Diga amém. Amém. Quantos creem que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar o rumo de um estado? Diga amém. Amém. Quantos creem que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar o rumo de uma nação? Diga amém. Amém. Queridos, nós cremos nisso. Agora olha só o que Deus colocou no meu coração. E por que nós não conseguimos mudar nem o rumo da nossa família? Colocar a nossa casa em ordem. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia com amor e com carinho. Quem trouxe a Bíblia aí, diga amém. Amém. Quem lê a Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem é participante da escola bíblica aqui? Deixa eu ver. Levante as mãos. Eu vou pedir para quem não levantar as mãos não. Amém. Deus abençoe, queridos. Cadê as espadas? Coloca para cima aí para mim ver. Amém. Pegue sua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 4. Eu quero ser bem breve aqui com vocês, e logo depois nós estaremos orando e abençoando a vida de todos os irmãos. Amém, queridos? Graças a Deus. Livro de Tiago, capítulo 4. Versos 8 e 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Preste atenção. Verso 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Então olhe para cá, preste atenção. Amados e queridos irmãos, nesta noite eu quero falar sobre 4 testemunhas que um dia vai se voltar para mim e para você. E eu me preocupo em relação a isso, porque, irmãos, a Bíblia toda nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que todo cristão, ele tem que ter uma vida equilibrada entre uma vida de meditação na palavra e uma vida de oração. Não adianta a gente ter muita oração e não ter palavra. Não adianta também ter muita palavra e não ter oração. Você repara bem que em Atos, você lê os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, onde se iniciou a igreja primitiva. A igreja, os apóstolos, os líderes, tinham uma visão equilibrada. Enquanto um povo estava evangelizando, o outro estava no templo orando. Eles tinham tempo para a palavra e eles também tinham tempo para oração. E baseado em cima disso tudo, eu quero dizer para vocês que lá no livro de Romanos, não precisa ler, só ouça. Romanos capítulo 14 e o verso 10 diz assim:
pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Levante suas mãos e diga assim comigo: um dia eu vou ter que comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu não sei se você se preocupa com isso, mas eu ando preocupado com isso, porque no tribunal de Cristo as nossas atitudes, ações, práticas serão expostas. Isso servirá para que nós ganhamos ou percamos a salvação? Não, pastor, porque a salvação não é por mérito humano. Nós entendemos e compreendemos perfeitamente isso. Tudo que eu faço, tudo que eu expresso, tudo que eu pratique nesta vida, ganhando almas, levantando templos, realizando projetos, nada disso me garante a salvação em Cristo. O que me garante a salvação é o ato mais simples que a palavra nos apresenta, que é uma palavrinha chamada justificação. É um ato, é um meio que Cristo, na cruz do Calvário, fez por mim e por você. E por causa disso, hoje nós temos o livre acesso de adorarmos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só quem é de Cristo, justificado e regenerado no sangue, levante as mãos e dê um grito de glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, não se preocupem comigo, tá bom? Como eu disse para vocês, eu vim de um outro ministério e de repente é meio diferente, mas glória a Deus. Vamos lá. Então, irmãos, todos nós vamos comparecer diante deste tribunal. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, irmão, você está preparado para este grande dia? Eu quero trazer à sua memória algumas consciências daquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. É gostoso estar aqui, irmãos. É maravilhoso poder nos reunir num domingo de celebração a Deus e darmos para Ele honra, glória e toda adoração. Mas ante esse tribunal que Paulo cita em Romanos, é necessário que você entenda nesta noite. Como eu disse no começo, existem 4 testemunhas de acusação, e com essas testemunhas eu me assustei, e todas elas com bases bíblicas, e que neste tribunal de Cristo, eu e você não vamos escapar dela. Não tem como. A primeira, para você poder entender, está no livro de Mateus, capítulo 12, e o verso 36. Escute o que diz. Diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Então diga assim comigo: toda palavra que sai da minha boca, um dia eu vou ter que dar conta. Tudo, irmão, tudo que nós falamos, todas as nossas conversas, tudo aquilo que nós referimos no nosso dia a dia, isso daqui que está em Mateus 12, 36, referido por Jesus, não são palavras pensadas, são palavras que saem das nossas bocas. Daqui a pouco a gente chega nisso daí. Então olha só, queridos, como crentes, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado aquilo que nós falamos, porque no próprio livro de Tiago diz que de uma mesma boca procede o que? Bênçãos e maldições. E o interessante é que Tiago se refere a esse verso que está lá, não é aos ímpios, não são aos gentios. Tiago estava dando um conselho à sua igreja. Irmãos, tomem cuidado, porque de uma mesma boca procede bênçãos e procede também o que? Maldições. Isso não pode acontecer. A mesma boca que abençoa, ela não pode o que? Amaldiçoar. Jesus nos ensinou isso. Jesus em Mateus capítulo 5, se você pegar Mateus capítulo 5, 6 e 7, são leis, são mandamentos. Jesus ele sobe ao monte, ele vê a grande multidão e ele sobe no lugar mais alto,
E a Bíblia diz que os discípulos se aproximam dele, e Jesus então começa a ensinar. E se você pegar Mateus capítulo 5, verso 44, Jesus ele vai dizer assim: olha, vocês devem abençoar aqueles que falam mal de vocês. Vocês devem amar aqueles que te perseguem. Agora olha aqui para mim, irmãos. Dentro de um verso, no verso 44, existem 4 leis. Jesus fala que nós devemos orar, fazer, abençoar e praticar. Agora olha aqui para mim. O grande desafio, isso eu escuto direto. Eu não levo desaforo para casa. O desaforo muitas das vezes para algumas pessoas é o quê? Resolver o problema de imediato e resolver do jeito dele. A única coisa que nós nos esquecemos, irmão, é que tudo aquilo que nós fazemos do nosso jeito, nós estamos exercendo a nossa própria justiça. E a justiça do homem, ela não é compatível com a justiça de Deus. Então, se você está sendo perseguido na sua casa, no seu trabalho, se de repente alguém está falando mal de você, preste atenção. A recomendação de Jesus é que nossa boca abençoe essas pessoas. A nossa boca, segundo Cristo, deve perdoar estas pessoas. Então um dia, queridos, a primeira testemunha que será de acusação contra eu e você são as nossas palavras. Tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu falo, irmão, um dia eu vou ter que prestar conta. É por isso que a nossa boca, ela foi feita para quê? Para engrandecer, exaltar. Paulo diz: em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, tudo, queridos, que traz edificação, nisto pensando. Então olha aqui para mim, queridos, eu sei que tem horas que é difícil, mas preste atenção. Nós estamos vivendo um caos do nosso país. Nós estamos vivendo um momento extremo. Está todo mundo preocupado, está todo mundo desesperado. Já tem alguns sites anunciando que a gasolina, escute, até dezembro vai passar os R$4. Quem pode dar glória por isso? Olha, que dificuldade. R$4, irmão. E aí eu já tenho visto crentes perdendo os estribeiros, porque aquela mulher é isso, aquilo. Queridos, a Bíblia nos diz e nos ensina que nós devemos abençoar todas as nossas autoridades. Quando diz autoridade, não é o pastor Renan, mas é toda autoridade local e nacional, irmão. Olha aqui para mim, a gente ainda tem que dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, abençoa a presidenta Dilma. Difícil, né, pastor Renan? Abençoar a Dilma, pastor, mãe de Deus, isso daí não. Queridos, preste atenção. Livro de Provérbios, capítulo 3, se não me falha a memória, diz assim: quando um justo governa o povo, que se alegra, mas quando o ímpio domina o povo, chega. Se nós temos uma ímpia lá, o problema é de quem? Bata no peito, diga assim: meu. O problema é nosso também, irmão. Esse caos que está no país é nossa culpa também. É fácil a gente transferir. Por isso que nós temos que pegar a nossa boca abençoada e a partir de hoje começar o quê? Senhor, abençoe ela, abra a visão dela, que ela venha se converter, que ela venha se arrepender dos seus pecados no nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê nisso? Nós acabamos de declarar aqui no começo que uma pessoa só cheia do Espírito Santo pode mudar o rumo de uma nação. Quer ver quem aqui é cheio do Espírito Santo? Dá uma glória a Deus aí, deixa eu ver. Está cheio de Espírito mesmo, irmão? Então vamos começar a orar por ela, vamos fazer a diferença. Então a primeira testemunha que será contra nós são as nossas palavras. Segunda testemunha, escute isso. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11 ao 15. Escute a leitura. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno, palha,
receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então diga assim comigo, a segunda testemunha. Diga comigo, a segunda testemunha são as minhas obras, as nossas obras diárias. Olha aqui para mim, irmãos. Com base nisso, Paulo diz, eu quero que você entenda uma coisa: tudo que nós fazemos nesta vida, que é uma vida corrida, uma vida que tem um estresse absurdo. Se você for numa farmácia e conversar com um farmacêutico, ele vai dizer para você que o remédio mais vendido é o calmante, é o relaxante, porque hoje existem muitas pessoas que só conseguem dormir à base de calmante, à base de um relaxante. Esses dias eu fiz a prova, cheguei lá, fui comprar um remedinho para minha filha, eu falei ao farmacêutico, sem nada, né? Só para levantar uma estatística, qual é o remédio que vocês mais vendem? Ele falou: olha, é simples e fácil de responder, não vem se vender calmante e relaxante. Por quê? Porque o povo anda estressado. O povo anda, queridos, numa correria só. Você pode reparar que em cima das obras é tanta correria que para aquilo que nós devemos dar a maior valorização, a gente não dá mais. E a maior valorização hoje que se existe não é trabalho, é muito trabalho, é o esforço para ter o dinheiro. E aí o bem maior que Deus nos deu, que é a maior instituição e que não é falida, mas que é projeto de Deus, que é a família, tem ficado como segundo e terceiro plano. Isso quando entra em segundo e terceiro. Queridos, eu não sei como para vocês, mas a correria está imensa. Quem concorda comigo, diga amém. O dia, queridos, você levanta quando vai ver, já é noite. Aí tem esse horário de verão ainda para ajudar, aí vira uma correria maior ainda. Então eu quero que você entenda que a única coisa que restará das nossas obras executadas aqui nesta terra são as nossas orações, são todas aquelas coisas que nós realizamos em prol do reino de Deus, porque todas as outras coisas será queimada pelo fogo. Tudo vai ser queimado pelo fogo. Sua correria, o seu título de graduação, o seu status, aquilo que você conseguiu pelo seu esforço, parabéns, você atingiu o grau maior, mas um dia tudo isso vai parar, um dia tudo isso, vai passar. Agora, vida de oração, vida de relacionamento com Deus, obras que você executa, aonde o nome de Jesus é glorificado, isso não passará, isso vai subsistir para toda a eternidade. Você pode ver que a Bíblia diz que sobre estas obras nós vamos receber o quê? Galardão. Irmãos, eu não vou receber galardão se eu fui um ótimo gerente de empresa. Eu não vou receber um galardão se eu fui um ótimo professor na escola, na faculdade. Esqueça isso. Isso faz parte do pacote da nossa vida transitória, da nossa vida passageira. Nós fomos criados para executarmos a obra de Deus. E é com isso que eu me preocupo. Depois das palavras, vem essa segunda testemunha, as nossas obras. E se tratando de obras, o que eu e você temos feito para Deus? O que nós temos feito, queridos, para desenvolver essa obra aqui que o pastor Hernando passou por mim já tem 33 anos. É história, irmão. 33 anos, praticamente a minha idade. O que eu e você temos feito? Quer ver? Eu sempre olho no espelho nas minhas orações, eu falo isso daqui: Senhor, quantas almas eu ganhei para Ti no ano de 2015? O ano está se findando, e eu faço essa pergunta para você porque primeiro eu me cobrei. Queridos, Deus tocou essa mensagem no meu coração. O Senhor me levou ao pó, ao quebrantamento, ao choro, às lágrimas, dizendo: Deus, eu não sou nada, não tenho nada, quem sou eu? Eu faço essa pergunta para você também, no ano de 2015, olha aqui para mim, seja sincero para você. Quantas pessoas que através das suas obras se renderam aos pés de Jesus? Quantas
A Bíblia diz que nós valemos uma alma do que o mundo inteiro. Quantas almas nós levamos para Cristo, pastor Renan? Jesus nos ensinou uma só coisa. Acabei de ler o boletim. Pastor Renan deixou uma mensagem de discipulado. O que Jesus nos ensinou a fazer, queridos, não é ganhar coisas para satisfazer o nosso ego. Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou o quê? A ganhar almas. Jesus nos ensinou, ou está nos ensinando a sermos o quê? Pescadores de almas. Quem é pescador de almas aqui? Levante as mãos, deixa eu ver. Cadê os pescadores? Cadê os pescadores de almas? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Quem está entendendo, queridos? Obras, nós vamos ter que prestar conta dela também. A terceira testemunha é um pouco mais forte. Está lá em Mateus capítulo 25. E essa história que encontra o próprio Jesus. E é uma história verídica, aonde Jesus, ele chegará com os anjos. E a Bíblia diz que no soar da trombeta, ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas irão para qual parte? Para o seu lado direito. Os lobos irão para a sua esquerda. O que me preocupa é o lado esquerdo. Porque lá em Mateus capítulo 25, o que retrata, e essa testemunha contra mim e contra você, sabe o que é? Não fazer nada. Se omitir. Sabe aquele conceito de você pensar assim: ah não, eu estou de boa, eu sou intercessor da obra, eu ajudo com a minha oferta, com os meus dízimos, o pastor Renan é uma bênção, ele tem um grupo de jovens que é uma bênção, então eu estou aqui de boa, eu não vou me envolver com nada. Você está omitindo, você não está fazendo nada. Jesus, ele disse o quê? Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Estive doente, estive preso e não fostes me visitar. Para esses ele olha em Mateus 25 e diz: apartai-vos para a minha esquerda. Para aqueles que estão do lado direito, ele diz a mesma coisa: estive com fome e deste-me de comer. Estive doente e preso e foste me visitar. Então, irmãos, o conceito de não fazer nada é uma omissão. E toda omissão diante de Deus um dia também será cobrada. Diante do tribunal de Cristo, tudo que nós fazemos aqui será cobrado. E por último, para adiantar, só lembrando, ainda dentro das omissões de não fazer nada, Tiago capítulo 4, verso 17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o que, irmãos? Comete o que? Fala mais alto. Comete pecado. Se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Eu, como cristão, vendo alguém necessitado e não faço nada. Se você para no semáforo, trava, levanta os vidros, porque pode ser alguém tentando dar o golpe. Queridos, olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para vocês. Isso tudo que nós pensamos no dia a dia é algo miscigenado, sabe do quê? Das televisões. É muito Camargo, é muito jornal que só anuncia tragédia, miséria, isso ou aquilo, e por causa destas informações, olha onde nós entramos. A gente não consegue desenvolver uma fé sólida, uma fé estruturada em Cristo, porque a Bíblia não nos chamou, queridos, para vivermos uma vida fácil, uma vida de mordomia, uma vida regalada. Não, Jesus nos chamou para vivermos uma vida por meio da fé. Quem está me entendendo? O Brasil está em crise
Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E todo o Antigo Testamento, você pode ver que Deus sempre precisou de uma crise para manifestar a glória dele. Pega o profeta Elias, quando ele surge em 1 Reis, ele surge profetizando o quê? Não vai chover. E não choveu. Quantos meses? Quantos meses? Não é meses, né, irmão? É 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses não choveu, segundo a palavra, não foi de Deus, foi a palavra do profeta. Irmão, você quer crise maior do que essa, de não chover 3 anos e meio? Sabe o que significa isso? Seca. Sabe o que significa mais? Da onde que os agricultores da época poderiam colher aquilo que eles plantavam? Não tinha água. Para você poder ter ideia, o profeta Jeremias, segundo o historiador Flávio José, isso é sério, pastor. Segundo o historiador Flávio José, o profeta Jeremias, a Bíblia, se eu não me engano, no Antigo Testamento, Deus usava os profetas para falar, e toda vez quando Deus falava com o povo, Deus ele usava o termo dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor a mim dizendo. De Gênesis a Malaquias, você vai encontrar mais ou menos essas expressões 170 vezes. Só em Jeremias ele falou 144 vezes. Só Jeremias. E Jeremias andava pelas ruas de Jerusalém e ele dizia assim: olha, povo, ouve a palavra do Senhor. Deus fechou o céu, não vai chover. E o povo: ah, Jeremias, sua profetada não vale nada. Olha o tempo fechando, nuvens, trovões, relâmpagos. Profeta, sua palavra não vale nada. Isso quem disse é Flávio José, historiador hebreu. E aí, queridos, o profeta gritava no meio do sarcasmo do povo: não vai chover. Deus fechou os céus. Queridos, esse historiador disse que começava a chover, a chuva chegava no corpo do povo, mas quando chegava no chão, evaporava. E o profeta, em meio a tudo isso, dizia: eu avisei, Deus fechou o céu. Irmãos, prestem atenção, só tem uma coisa que fecha os céus. E quando eu digo fechar os céus, é Deus parar de fazer o que Ele tem para fazer. Somente uma coisa: o pecado. Por isso que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, todos nós conhecemos e recitamos. A Bíblia diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, a Bíblia diz: eu ouvirei dos céus as suas orações e sararei a sua terra. Você pode glorificar a Deus por isso. Você está começando a entender qual que é o segredo para o nosso país sair da crise, irmão? Não é entrar outro presidente, pode entrar um outro e ser pior. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança está em Deus. Jeremias capítulo 17, verso 9: maldito o homem que confia no homem. Verso 10: mas bem-aventurado aquele que tem a sua esperança no Deus de Israel. Pode aplaudir se você crê, aplaude o nome do Senhor. Oh, aleluia! Graças a Deus. Escute, pega esse gancho aqui. A crise, ela serve para nos provar. Toda crise é um deserto, e todo deserto é um momento de crescimento com Deus. Todo deserto, você não pode reclamar do deserto na sua vida. O crente não pode querer morar no deserto, mas o deserto faz parte da vida daquele que serve a Deus, porque é no meio do deserto que a coluna de nuvem vai estar do seu lado. O Senhor vai mandar a coluna de fogo para consolar você, para esquentar você, e diante do sol forte, Ele vai ser, queridos, a sua sombra.
E por último, quarta testemunha, vou finalizar aqui. Essa é a mais grave. Essa, queridos, eu quase caí da cadeira e fui no chão. Falei, meu Deus do céu, cada dia que passa eu reconheço que, olha, pastor, sinceramente, a gente não é nada. A gente é pó mesmo. Olha o que Paulo encontra. Romanos 2,16, escute isso. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que vai ter um dia em que todas as intenções, desejos, segredos do nosso coração serão julgados. Sabe o que significa isso? Pecados intocáveis. Só para você poder ter uma ideia, segundo a ciência, olha quem é você, preste atenção. Você vai ficar assustado agora como eu fiquei assustado, e estou assustado agora. Segundo a ciência, na mente humana, por dia, passa mais ou menos 10.000 pensamentos no seu cérebro. 10.000. Você já parou para pensar que um dia de 24 horas você pensa em 10.000 coisas? Eu mudei isso. Vamos tirar os 10.000. Eu coloquei só 3 pensamentos por dia. Olha isso daqui. 3 pensamentos por dia. No mês dá 90. Olha isso. No ano, 1.080 pensamentos. Eu coloquei só 3. Não coloquei os 10.000. Em 50 anos, 3 pensamentos por dia. Sabe quantos pensamentos teria? Ou vai passar em quem não completou 50 anos? 50.000 pensamentos. E a Bíblia diz que nós vamos ter que comparecer ante o tribunal, e os desejos do nosso coração vão ser expostos. Agora olhe para cá. Baseado nisso, eu busquei algo na palavra, porque Jesus ele trouxe um evangelho que para muitos é light, mas não é light. Porque eu entendo hoje que ser salvo na graça é mais difícil do que na lei. Eu vou te provar isso. A Bíblia diz o quê? Deus não inocentará o culpado. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6:23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Baseado em tudo isso, eu entendi Romanos 7:24, porque Romanos 7, Paulo fala acerca da lei. Dentro do contexto de Romanos 7, Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero fazer, constantemente, ou seja, diariamente eu estou cometendo. E ele diz assim: mas não sou eu, é o pecado que habita dentro de mim. E ele fala tudo sobre a lei. Mas olha isso daqui, no verso 24 de Romanos 7, ele diz assim, irmãos, estou falando de Paulo. Paulo diz isso daqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem, queridos? Você pode ver que não tem para onde a gente escapar. Eu vou ser julgado por palavras, eu vou ser julgado por obras, eu vou ser julgado pelo quê? Antepenúltimo que nós tratamos aqui agora há pouco. Pelo quê? Pelas ações
essa é a palavra que o cristão tem que ter no coração. Essa é a palavra que o cristão ele tem que agradecer todos os dias a Deus. Porque o que é a justificação? A justificação é um ato que Jesus conquistou para mim e para você. Então eu costumo dizer que isso tudo aqui que eu passei para vocês é como se fosse o quê? Um pecador no tribunal da misericórdia. Todos nós um dia iremos comparecer ante o tribunal, mas preste atenção, o Deus a qual nós servimos é um Deus da misericórdia. É um Deus que por meio da sua palavra não está aqui para condenar você, não está aqui para sentenciar você, pelo contrário, Ele está aqui para reconciliar você através da justificação. Isso não é mérito humano, não é por obras, não é por esforços, não é por pregar bonito ou não é por aquilo que eu faço, não é pela minha posição, não é por aquilo que eu posso alcançar. Todo o processo de justificação foi dada gratuitamente por Cristo Jesus e é degustado, desfrutado por aqueles que creem e receberam em seu coração Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia! E uma coisa muito interessante, queridos, justificação nunca vai operar enquanto não operar arrependimento. Eu aprendi uma coisa com Deus, olhem para cá, arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo. Amém? Grave isso no seu coração. Por que eu digo isso? Eu cometo um deslize, Senhor me perdoa, mas amanhã eu estou cometendo mesmo? Não é arrependimento. Arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo. E toda mudança significa o quê? Diga comigo, conversão. Amém, irmãos? Convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração. E por último, como sondar o nosso coração? Rápido objetivo: examine-se o homem a si próprio, ou a si mesmo. A gente só usa o dia de ceia, mas na realidade devemos usar todos os dias. E baseados nisso, eu volto, queridos, a Tiago 4, aonde o apóstolo diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Aí ele diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Eu quero orar por você. Se coloque de pé, rapidinho, queridos. Eu agradeço ao Senhor, porque Ele, na sua infinita graça e misericórdia, sempre nos dá uma oportunidade para recomeçarmos. E nesta noite não é diferente. Eu quero dizer para você que chegou aqui, não importa o seu estado, não importa o que aconteceu, eu não sei o que tem colocado você para baixo, mas a condição é uma só nesta noite: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você entendeu a mensagem. Não tem para onde a gente correr. Nós precisamos nos confessar. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos nos converter de verdade. Nós precisamos, queridos, ter uma postura real e verdadeira diante de Cristo. E nesta noite é o Espírito Santo que tem o poder de convencer você de tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Se você quer algo maior na sua vida, se você entendeu o que foi ministrado aqui e você queira um recomeço, se você quer uma
restauração. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente, no nome de Jesus. O pastor Renan, juntamente com os demais irmãos, vão impor as mãos e vão orar.